nossas forças irão se renovar. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Profetize aí. Nossas forças irão se renovar. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador. Nos ergue quando estamos fracos e alegria. Te rendemos honra, Deus. Glorificamos a Ti, Senhor. Deus, único Deus. Pois só Tu és o eterno Deus. Cante isso. Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus. Só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar. Seja renovado no Espírito. Nossas forças irão se renovar. Se esperamos em Ti, Deus, porque o poder está em Ti, no Teu santo nome. Cante. Esperamos no Senhor. A igreja. Nossas forças irão se renovar. Esperamos no Senhor. Esperamos. Abra sua boca, ponha em fé a sua fé em prática e declare a Ele. Profetize em nome de Jesus. Cante isso. As nossas forças irão se renovar. Esperamos no Senhor. Esperamos. Consegue cantar? Vamos, vem. Nossas forças irão Declare ao Senhor. Abra sua boca. Declare ao Senhor. Aleluia. Nossas forças irão se renovar. Esperamos no Senhor. Esperamos no Senhor. Glorifica Ele. Aí no seu lugar, seja renovado pelo poder do Santo Espírito de Deus. Cantei. Cantei, com júbilo ao Senhor do universo, Deus do impossível. Adorem, com júbilo, Jesus Cristo, seu Filho. Deus, Cantei, com júbilo ao Senhor do universo.
won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah, you have won victory. Hallelujah, you have won it all. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah, hallelujah. Eu acredito no Filho, eu acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, pelo poder do seu sangue. Amém, amém. Eu viverei porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Morto em vergonha e dor,
que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Sim, Jesus vive. Sim, Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, eu posso crer no amanhã. Assim você pode crer no amanhã. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Eu acredito que todos aqui conheçam a história de Naamã. Acredito que vocês já leram pelo menos uma vez a história de Naamã. E eu desejo falar nos minutos que nos restam sobre a experiência de Naamã. Algumas versões, a minha aqui fala capitão, tem outras que falam general, e tem outras que falam comandante.
comandante. Porém, ele era um oficial com a patente elevada, e é mais provável que ele fosse o general, porque ele gozava de um respeito muito grande diante do rei. E a Bíblia, o versículo, ele conclui, e é interessante você prestar atenção, que diz o seguinte: e era este homem, Naamã, e era este homem herói, valoroso, vírgula, porém, e esse porém, ele muda a situação, a semântica textual. Porém, leproso. Vejam que o escritor, ele fala a respeito do valor do Naamã, porém no final ele não deixa de explicar, e ele coloca lá no final, ele diz: porém, vocês não se esqueçam, ele era tudo isso, porém leproso. E isso desperta, ou pelo menos deve despertar em nós, uma curiosidade e um alerta. Em outras palavras, o escritor canônico aqui, o escritor, ele está dizendo o seguinte: não adianta ser herói, ser valoroso e ser leproso. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Em outras palavras, dizer: do que adianta? Está entendendo? Por isso que a Bíblia, ela é muito importante quando nos detemos nos pequenos detalhes que a hermenêutica bíblica, ela nos ensina, nos mostra. Tem uma vírgula lá no capítulo 12 de Daniel que vale 1000 anos. Então, entenda que o escritor aqui, ele mostra o valor de Naamã. No entanto, porém, ele termina o versículo dizendo que ele era leproso. E a história do Naamã, o que chama a atenção, a nossa atenção, não é o seu heroísmo. Quem conhece Naamã pelo seu heroísmo? Tem pessoas que nem sabem qual é a patente de Naamã. Tem pessoa que nem sabe por que diz que ele é herói. Por que ele era herói? Não vou entrar em detalhes aqui. Não é o que eu quero falar, e até porque seria impossível no tempo que eu tenho aqui. Eu tinha que ter pelo menos mais de 1 hora para mim poder aqui dissertar. Mas o certo é que ninguém conhece o Naamã pela sua bravura. O Naamã, ele está aqui, ele está registrado aqui, não é pela bravura dele. O Naamã só ganhou um espaço, ele só ganhou um espaço aqui por causa da sua lepra. Então, na verdade, nós não conhecemos o Naamã pelo seu heroísmo, nós conhecemos o Naamã pela sua lepra. Em virtude da lepra de Naamã, é que ele se tornou um personagem que todos nós conhecemos.
Quantas outras pessoas bem mais heróico do que Naamã, e nem lembramos, mas lembramos do Naamã. Porém, a história de Naamã nos traz questionamentos e lições valorosas para nós. E nós poderíamos falar aqui a respeito deste homem de diversas maneiras, com diversas aplicações. E eu tenho certeza que vocês já ouviram algumas aplicações a respeito de Naamã. Eu já falei inúmeras vezes e de diversas formas a respeito de Naamã durante esses 30 anos que eu prego a palavra de Deus. Já falei sobre os 7 mergulhos de Naamã, já falei um monte sobre o Naamã, já falei sobre a menina que trabalhava para Naamã, já falei sobre a esposa do Naamã, enfim, já falei muitas vezes de formas diferentes a respeito deste comandante. E hoje eu quero trazer aqui a história de Naamã de uma forma diferente, talvez para a maioria aqui. O que nós encontramos e o que nós precisamos entender aqui neste texto bíblico é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, não é o valor de Naamã, não é o heroísmo de Naamã. O que nós precisamos extrair desta lição, e o que o Senhor e o porquê que o escritor sagrado registrou essa história, é para que nós possamos entender que a misericórdia de Deus é infinita e que a graça de Deus, ela é para todas. A graça de Deus é para todas. Por quê? Porque se não fosse assim, a graça de Deus, entenda, ela não está concentrada apenas em um grupo. A graça de Deus, ela não está concentrada ou estava concentrada apenas aqui dentro da cultura judaica. Não. Quando os israelitas pensavam que Deus só pertencia a eles, que os olhos de Deus estavam voltados apenas para eles, que a graça de Deus era apenas para eles, Deus demonstra através do tempo que a graça de Deus, ela não está concentrada apenas num grupo, mas que a graça de Deus, ela é para todos. Porque se não fosse assim, Naamã não receberia essa graça. E aqui é onde é a moral da história. O que o escritor ele quer que nós entendamos é o valor da graça de Deus, que é revelada não apenas para judeus, mas para todos aqueles. Não apenas para aqueles que estão perto, mas para aqueles que também estão longe. É o que a Bíblia diz. O próprio Deus, que ele diz que Ele não é apenas um Deus de perto, mas Ele é um Deus também de longe. E até por isso tem uma música que o grupo canta aqui, e já há muito tempo atrás eu mencionei ao líder na época para mudar, e ele mudou, que tem uma música que diz assim, deixa ver se eu me lembro, é Deus de perto e não Deus de longe. Conhece aquela música?
É Deus de perto e não de longe. E eles passaram a cantar: e é Deus de perto e também de longe. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus também é Deus de longe. Ele não é Deus apenas de perto. Aí você pode dizer, não é a livre expressão poética dentro da gramática dos escritores. Existe sim isso. Porém, nós devemos olhar a parte teológica e não induzir o erro à teologia. Ok? Então, Deus, o que nós devemos olhar aqui é a graça de Deus que está aqui sendo manifestada para alguém que não fazia parte do povo. Olha só, a graça de Deus aqui, ela está sendo apresentada para um homem, Naamã, para um homem que não era judeu, ele era um sírio. Não confunda o sírio com o assírio, ok? Não confunda. Sírio, existia a Síria e existia a Assíria. Hoje existe apenas a Síria, e a Síria foi desfeita, ok? Então Naamã, ele era um oficial sírio. E segundo o entendimento do povo judeu, dos judeus, este homem não tinha direito à graça de Deus. Lembra de Jonas? Recordo de Jonas. Por que Jonas ele foi engolido por um grande peixe? Porque ele não aceitava que outro povo, a não ser o seu, os judeus, tivessem acesso a Deus, a Jeová. E quando Deus disse: vai, prega em Nínive, vai, prega em Nínive. Olha que Deus sempre ele deixou para todos aqueles que desejassem ter acesso à sua graça, pudesse assim receber e usufruir dessa graça. E ele endureceu o coração, Jonas, e foi engolido por um grande peixe. E mesmo indo contrariado, quando ele chega lá, ele prega para o povo de Nínive, mas ele prega algo que Deus não tinha dito para ele pregar. Ele estava furioso, mas a graça de Deus foi manifesta ali em Nínive. Então o Senhor, ele manifestou a sua graça, e aqui está o porquê de Naamã estar nessa história. É porque Deus quer mostrar para nós que Ele alcança quem Ele quer. Quem Ele quer. Porque às vezes nós achamos que Deus, Ele só pertence para mim. Porém Deus pertence para todos. Para todos. Olha só, Naamã, ele foi tão agraciado por Deus, tão agraciado pelo Senhor, que é coisa incrível, incrível. Ele não era judeu, ele era um sírio, e além de ser um sírio, ele era o comandante do exército sírio, inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. E lá na casa dele tinha uma menina judia, que em um dos ataques de um grupo sírio, essa menina ela foi cativa por eles, e estava ali na casa de Naamã, e todos nós conhecemos a história dessa menina. Então vejam que Naamã era inimigo. Porém, quando você ler o texto aqui, e pode ler o contexto também em sua casa, você vai observar que as vitórias, e não era singular. E eu tentei entender esse texto bíblico, e tentei
ver se realmente era da forma que eu imaginava. E realmente eu tive que concordar com aquilo que eu olhava, que saltava das páginas, e eu não queria aceitar aquilo que estava registrado, e as palavras saltavam aos meus olhos, e eu tive que me dobrar a esse texto bíblico. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, se você não observou, observa atentamente. Naamã era sírio, era inimigo de Israel, tinham atacado Israel, levado pessoas como escravos. Na casa dele tinha uma judia que era escrava. E mesmo com tudo isso, quando você ler o texto bíblico, se você não entendeu, é porque você não soube ler. E esse é o erro nosso, não nos detemos. E não é nada novo, está na palavra. A Bíblia diz o seguinte, que Deus, e aqui tem dois Senhor, um com letra minúscula, que falava a respeito do seu rei, Ben-Hadad II, que era o rei da Síria na época. Ben-Hadad II. No texto fala que ele era bem visto aos olhos do seu senhor, primeiramente de Ben-Hadad, o rei, e depois diz, e também diante do Senhor, com letras garrafais, Deus, o verdadeiro Deus. E aqui não se tratava do Deus Rimon ou do Deus Ben-Hadad, que eram os deuses deles. Aqui quando fala o Senhor, dizendo assim, porque por ele, o Senhor, esse Senhor aqui é o nosso Deus, é o verdadeiro Deus, não é o Rimon e nem Ben-Hadad, o Deus Ben-Hadad. E olha que interessante, porque por ele, ou seja, por Naamã, o Senhor, ou seja, o Senhor Deus verdadeiro, tá? Dera livramento aos sírios, e muitas vitórias. Sabe o que o escritor está dizendo? Que através de Naamã, Deus deu a vitória para a Síria, e não foi uma, diz várias vitórias. Ou seja, Deus era com Naamã. Quando Naamã guerreava, Deus era com Naamã. As vitórias de Naamã não sabia disso, mas as vitórias de Naamã eram porque o Senhor Deus estava com ele. E o Senhor dera livramento, o Senhor Deus, e muitas vitórias, não era uma vitória, muitas. Então as batalhas que Naamã guerreou, o Senhor Deus era com Naamã. Incrível, era isso que eu não conseguia entender. Eu demorei para entender. Não pode, mas pode sim, porque Deus, Ele usa quem Ele quer, e Deus deu livramento. E o que me chocou mais ainda era o seguinte, é que quando a Síria guerreou contra Israel e venceu, a Síria só venceu porque Deus estava com Naamã e deu a vitória para Naamã sobre Israel. Incrível, mas é a verdade. E eu tentei entender, será que é a versão? E olhei em inúmeras versões, nas mais de 100 versões que eu consegui, olhei, não, mas é isso, é a mesma coisa, não pode. E fui e olhei na Septuaginta, é a mesma coisa. Olhei no hebraico apenas mais básico, era a mesma coisa. Fui na Vulgata, era a mesma coisa. Fui na King James, era a mesma coisa. Na Bíblia de Jerusalém, era a mesma coisa.
E é realmente. Deus era com Naamã. E Deus deu a vitória para Naamã. Ou seja, Deus tinha um plano na vida de Naamã. E ele era um homem valoroso, era um herói valoroso, a Bíblia diz. Porém, o escritor não deixa de cumprimentar, dizendo: porém, era leproso. Era leproso. Aí, a maioria dos exegetas, dos teólogos, diz o seguinte: que a punição de Naamã foi a lepra. Foi a lepra. Apesar da lepra ser considerada hoje em dia como um câncer, não é a mesma coisa, porque aquela lepra era pior. A Bíblia diz que até na roupa, em objetos, tanto animados como inanimados, pegava. E Naamã foi punido com a lepra, abençoado por Deus, tinha as mãos de Deus sobre ele, porém era leproso. E lá estava Naamã, leproso, e ele precisava ser curado. Ele precisava ser curado. E eu poderia falar tanta coisa para vocês aqui, porém não é possível. Não é possível. Eu estou contando a história para vocês. Vou tentar, se o tempo me permitir, eu falar um pouco de algumas aplicações. Mas vamos continuar conhecendo um pouco mais da história. Aí Naamã descobre que em Israel tem um profeta de Deus. Vocês sabem como surgiu, através da menina, não vamos falar sobre isso. Bem, chegou até Naamã, e Naamã então agora vai até o rei Ben-Hadad II, era o rei dele. E o rei, ele escreve uma carta e envia para o rei de Israel, para Jorão. E nessa carta estava dizendo o seguinte: que ele curasse da lepra o seu oficial. E quando o Jorão pegou essa carta, ele rasgou as suas vestes, ele ficou furioso, porque, e a Bíblia diz, ele dizendo assim: ele acha que eu sou Deus para curar? E ele imaginou que aquilo ali era um motivo para uma guerra entre Israel e Síria, ou seja, ele não ia conseguir curar. E Ben-Hadad, o rei da Síria, queria que curasse o Naamã. Então, não sendo curado, haveria uma guerra. Foi isso que passou pela cabeça de Jorão, rei de Israel. Está escrito na Bíblia. Está escrito. Bem, se nós olharmos uma aplicação aqui, nós podemos ver o seguinte: desde aquela época, as pessoas confundiram o que é o Evangelho. O Evangelho não é política. E o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, o rei sírio, ele manda para o rei: quem é que ia orar e ia curar ele? Era o rei ou era o profeta? Era o profeta. Ou seja, o Evangelho não depende da política. E o rei só conhecia a política. Quando você mistura o Evangelho com política, não dá certo. E é por isso o rei era político. E ele não soube como resolver. E a única coisa que ele pôde fazer foi rasgar as suas vestes e se lamentar. E isso chegou até os ouvidos de Eliseu, o profeta, lá em Samaria. E Eliseu envia alguém e diz assim: fala para que o rei diga para esse comandante que venha até mim e saberá que haverá profeta em Israel. Sou um pouco de forma com orgulho ou exaltação, não é? Traga ele até mim, saberás que há profeta em Israel. Não sou um pouco petulante, com falta de humildade? Não é assim? Se eu falar para você: traz ele aqui, ele saberá se há pastor ou não há pastor. Menos pastor. Não é isso? Porém, quando Eliseu expressa dessa forma, ele não estava dizendo a respeito dele. Por quê? Entenda o seguinte:
Síria não houve cura para Naamã. E tinha lá na Síria um templo, que era o templo de Rimon. No templo de Rimon, e eles adoravam Ben-Hadad, que era o mesmo Rimon, segundo a maioria dos estudiosos, que Rimon seria apenas um título a mais de Ben-Hadad. Até porque o rei sírio se chamava Ben-Hadad. E normalmente era dado o nome de um deus. Então por isso é chamado, você vai ler onde fala o templo de Rimon, e era o Ben-Hadad, o deus. Então havia profetas também na Síria. E nenhum profeta sírio conseguiu curar a Naamã. E agora ele vai para Israel. E é por isso que Eliseu, sabendo que ele já tinha procurado todos esses profetas, todos os deuses que ele conhecia, Eliseu disse: traz ele até mim, e saberás que aqui em Israel há profeta de Deus. E no hebraico, no português diz há profeta em Israel, no hebraico diz há profeta de Deus em Israel. Então o que ele estava mostrando era a grandeza de Deus, que Deus usava profetas ali, que havia profetas que eram usados por Deus, diferente dos profetas sírios. Então ele não estava sendo petulante, dizendo eu sou o cara, de forma alguma. Então nós encontramos agora o Naamã vai até a residência de Eliseu. E quando chega na residência de Eliseu, ele pensa que Eliseu sairia. É um comandante. E ele reclama, porque Eliseu, sabendo que Naamã já estava ali à porta, pede para o seu servo Geazi que fosse até ele e dissesse o seguinte: diz para ele descer ao Jordão, aproximadamente 50 quilômetros de onde ele estava. Desça ao Jordão e mergulhe 7 vezes. O número 7 não tem nada a ver. Tem pessoas que ficam, né? Porque é o 7, não tem nada a ver. Era apenas o número que ele deu. Israel usava muito esses números. O que está em jogo aqui não é o número, é o poder de Deus. Esquece essa numerologia. E mergulhe 7 vezes. E quando Geazi disse isso para Naamã, Naamã ficou furioso e disse: pensava eu que pelo menos sairia e me receberia e colocaria a mão em mim. Na minha versão diz assim: e passaria a mão sobre eu. E Eliseu não saiu passar a mão. E fazendo uma aplicação aqui, tem crente que gosta que passe a mão, né? Quando você não passa a mão, ele fica bravo. Não passou a mão, ele fica bravo. Se você não mimar ele, não está bom. É a escola de Naamã. Quando você conhecer alguém assim, diz assim: irmão, você é aluno de Naamã, eu sou aluno de Eliseu, que ninguém passa a mão não. Quer ser abençoado? Vai para o rio e mergulha lá, meu filho. E o Naamã diz o seguinte: não existem rios melhores, águas mais claras na Síria. Abana e Farpá não são melhores do que Jordão? E naquela época o Jordão já é sujo. E eu conheço o Jordão e é sujo. Então o rio Jordão é uma água suja. E os rios da Síria eram águas limpas. E ele fica furioso. E Eliseu falou e ficou na dele. E aí o Naamã, ele sai e querendo voltar. Não, vamos voltar, vamos para casa. Olha só, numa outra ocasião eu vou pregar aqui para vocês sobre os oficiais de Naamã. Sabe por que Naamã não voltou? Porque ele tinha oficiais que disseram o seguinte para ele: se Eliseu pedisse algo difícil para o senhor faria? O senhor faria. Só porque ele pediu algo fácil, o senhor não vai fazer? O senhor não tem nada a perder. É bom ter amigos que se preocupam conosco, verdadeiros amigos. Não vou falar sobre isso hoje. Aí ele parou, pensou, e ele tinha levado roupas, ele tinha levado ouros, não é isso? Tinha ido uma comitiva com ele, um séquito com ele. E ele tinha muito ouro com ele.
E para vocês terem uma ideia, sabe qual era o valor em ouro que Naamã levou para dar para Eliseu? Dar para Eliseu. Ele levou tudo isso para pagar a cura. Eu vou ser curado e eu vou pagar. Ele levou. Vocês têm ideia de quanto ele tinha ali em ouro para dar para Eliseu? Faz ideia? Nenhuma ideia. Calculando hoje aproximadamente 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares que ele levou para dar para Eliseu. E aí? Se fosse você no lugar de Eliseu, pegava ou não pegava, hein, Rubens? Pegava ou não pegava? Fala sério. Fala sério. É tentador ou não é? Você fazer uma oração, o irmão é curado, ele diz: agora eu quero te abençoar com uma ofertinha para um cafezinho. 3 milhões de dólares. E aí você diz: eu não me corrompo, eu não sou vendido. Mas na hora que vê aqueles 3 milhões de dólares, e aí? De graça recebeste, de graça dai. Mas na hora que vê os 3 milhões de dólares, e aí? Vai continuar dizendo aí: de graça recebeste, de graça dai? Está entendendo por que existe ainda hoje tanta gente que comercializa o Evangelho? Porque é tentador. Quando alguém chega com um cheque de um valor alto, é tentador. Mas Eliseu não sucumbiu, porque ele era fiel a Deus, e ele não queria se corromper. Porém, após a cura, o servo de Eliseu vai até aonde estava Naamã, inventa uma mentira, que tinha chegado 2 moços lá e precisava de ajuda. Não vou entrar em detalhe também. Não é isso? E depois Eliseu descobre e vem o castigo de Deus sobre o moço, que o moço fica leproso. Esse é o perigo. Vai pegar os 3 milhões de dólares? Cuidado com a lepra. Cuidado com a lepra. Sabe por que Naamã não queria mergulhar no Jordão? Sabe por quê? Não é apenas porque era o Jordão, é porque ele viu que o Jordão era muito simples. Porque a religiosidade síria, a religiosidade de Naamã era o seguinte: é pagar para receber algo, é sacrifício para receber algo, é calejar os joelhos subindo escadarias de algumas igrejas, de pagar promessa, penitência. E quando ele chega lá e Eliseu não cobra nada e diz apenas: vai no rio, ele pensou: mas só isso? Eu não, sem dinheiro, sem um altar, apenas, é muito simples. As coisas de Deus são simples. As coisas de Deus são básicas. Só que tem gente que não quer Eliseu. Por quê? Porque Eliseu era um profeta simples. Ele não queria nada de ninguém. O evangelho que Eliseu pregava era um evangelho simples. A forma que Eliseu falava era simples. Então, para o Naamã, ele ficou revoltado. Não, ele esperava que saísse lá um profeta e falasse seu próprio nome, que passasse a mão sobre ele, que cobrasse, aí ele ia gostar. É assim, tem gente que o profeta só tem valor se for como Geazi, se cobrar. Tem muita gente que gosta de Geazi, profetas como Geazi, aquele que cobra. Se eu tiver que pagar, esse profeta é bom. Mas se for de graça, como Eliseu, não presta para mim. Tem muita gente correndo atrás de Geazis por aí, porque quando paga, ele acha que é melhor. Não, mas isso é muito simples, não pode ser de Deus isso. Eu prefiro ainda o Geazi.
Que tipo de profeta que nós estamos seguindo? Que tipo de evangelho que nós estamos comungando? Naamã não entendia isso, Naamã não sabia disso. E aí, bem assessorado pelos seus oficiais, ele ouviu, não vou entrar em detalhe aqui, deixo para uma próxima, ele se sujeita a ir ao Jordão, e lá ele mergulha 7 vezes, e ele é curado da lepra. E quando ele olha, ele está curado, não tem mais nada, ele volta, olha que lindo. Sabe o que o Jordão representa para nós? O Calvário. O Calvário. Se nós queremos seguir ao Senhor Jesus, Ele diz: tome a sua cruz e me siga. É na cruz, é no Calvário que nós pregamos todos os nossos pecados, que nós deixamos tudo no Calvário para seguir Jesus. Foi necessário Naamã passar pelo Jordão, e foi lá no Jordão algo repugnante para ele. Ele desprezou, e a maioria despreza o Calvário, porque o Calvário não é fácil. Enfrentar o Calvário não é fácil. Enfrentar o Jordão também não é fácil. E Naamã enfrentou. O Jordão representa o Calvário. E quando Naamã saiu do Jordão, ele saiu como? Curado? Sim, mas não apenas curado, ele saiu transformado. O Jordão não causou apenas a cura física, mas também a cura da alma de Naamã, porque ali ele reconheceu o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, como seu Deus, e ele abandona as suas práticas idólatras do lado da Síria. Ele deixa de adorar ao Deus Pinadade para adorar o Deus de Israel. Ou seja, o Jordão causou impacto na vida dele, representa o Calvário. Era necessário passar pelo Jordão para ele ser curado da sua alma ferida. Estou curado. E não só curado, transformado. E ele volta mais 50 quilômetros até onde estava Eliseu. Olha que interessante. Na primeira vez, quando Naamã chegou, Eliseu não saiu. Agora, quando ele volta transformado, Eliseu sai e bate um papo com ele. Agora Eliseu saiu. Por quê? Porque agora ele voltou transformado. Agora ele desceu do pedestal. Não estava com aquela arrogância toda. Porque Eliseu não via ele como um herói valoroso. Eliseu via ele como um leproso. Porém, leproso. Agora, quando ele volta, Eliseu vê ele como um servo de Deus, transformado. E Eliseu vai até ele e ouve, e ele diz, ele conta o que aconteceu, ele narra a experiência. Imagina Naamã agora. Se fosse você, Eliseu, e não é que aconteceu, Eliseu. Eu mergulhei uma vez, olhei, nada, na segunda, nada, mas na sexta, olha, Eliseu, estou curado, Eliseu. Você tinha razão. O seu Deus, olha que interessante, ele não atribui isso para Eliseu, ele atribui a Deus. Fato é que ele diz o seguinte para Eliseu: Eliseu, permita-me levar 2 mulas de terra, para que eu adore a esse Deus que é o meu Deus agora sobre essa terra. Nunca mais eu vou adorar a Benadade em terra síria. Eu haverei de adorar o Deus verdadeiro na Síria sobre a terra de Israel. Ele leva 2 mulas de terra para que ele orasse, para que o seu altar fosse sobre aquela terra. E olha que transformação que houve em Naamã. E diz mais uma coisa, Eliseu. Eliseu diz: fala, Naamã. Diz: é o seguinte, Eliseu, tem uma questão, e eu já peço perdão por isso. Eu sou oficial, eu sou o braço direito do rei, eu sou o comandante do exército sírio, e o rei depende de mim, e eu tenho os meus afazeres cívicos. E
sempre quando o rei vai ao templo Rimon, o templo de Rimon, para adorar Aben-Hadad, os seus deuses, eu tenho que ir com ele, porque ele já está velho, já está enfermo, e ele segura no meu braço. Eu tenho que segurar no braço do rei. Eu sou o homem do rei, e quando ele vai ao templo, eu tenho que ir, porque é meu trabalho, é cívico isso. E quando eu chego lá, o rei vai se inclinar, e eu tenho que me inclinar, porque tenho que estar segurando o braço do rei. Então, Eliseu, eu só peço mais uma coisa: me perdoa por isso, mas é só por isso que eu vou estar me inclinado, por causa do meu trabalho, mas não por causa daquilo. E sabe o que Eliseu disse para ele? Não, você é convertido, nada disso. Não, Eliseu simplesmente disse para ele: vai em paz, porque Eliseu conhecia o coração, sondou o coração e viu sinceridade no coração de Naamã. Diz: vai, dobra o seu joelho com o rei, porque realmente o seu coração está no verdadeiro Deus. Isso não vai te afetar. Faz o teu trabalho, Amém? E quantas vezes nós apedrejamos o irmão, hein? Quantas vezes nós apedrejamos nosso irmão por coisas simples. Agora só imagina. Não fale em voz alta. Se você me visse, ou qualquer um aqui, com o senhorzinho agarrado no braço diante de uma imagem do Buda lá, o que você ia dizer, eu ajoelhado com ele lá? Você nem ia querer saber o porquê que eu estou lá, segurando o braço desse senhorzinho. Você já vai me apedrejar, não é? Olha lá o pastor adorando o Buda, olha lá o pastor adorando isso. Nem vai saber. Imagina um crente passar lá e ver o Naamã agora. Aí, cadê a conversão do Naamã? Aonde está a conversão do Naamã? Mas Naamã já foi sincero e já disse para o profeta, me perdoa, é o meu trabalho, eu vou ter que estar ajoelhado ali por causa do rei, mas o meu coração está em outro Deus. É lindo ou não é lindo? Excluímos gente por qualquer coisa, excluímos com a facilidade, apedrejamos com a facilidade. Quando Deus é misericordioso, olha como Deus é misericordioso. Olha só, um comandante sírio, inimigo de Israel, Deus dava vitória para ele. Lá na casa de Naamã, uma menina, Deus usa uma menina. Da menina Deus usa a esposa de Naamã. Deus usa o rei, Deus usa o profeta. Olha quantas pessoas no caminho de Naamã, porque Deus tinha um plano na vida de Naamã. Meu irmão, aquilo que é para ser para você, será. No tempo de Deus, Deus dará para você. Deus vai colocar uma menina no seu caminho, Deus vai colocar uma esposa no seu caminho, Deus vai colocar um rei chorão no seu caminho, Deus vai colocar um profeta no seu caminho. Deus vai colocar. Para concluir, que o tempo já foi, e eu só contei a história para vocês, não trouxe para o lado aplicativo espiritual, mas só quero fazer aqui uma aplicação para vocês. Naamã, herói valoroso, e essa vai doer um pouquinho, sempre tem que dar uma cortadinha, né? Essa vai doer um pouco. Até aqui vocês estão felizes com a história do Naamã, né? Do Naamã. Agora nós vemos o Naamã, um homem valoroso. Ele era um homem valoroso, ele era um herói lá fora. Ele era um herói, mas dentro de casa ele era um leproso. Ele era um leproso, e como leproso ele não podia ter contato. Apesar que a Síria tinha um costume diferente e não tinha o isolamento, mas o isolamento social, não. Ele estava com a família, porém ele não podia abraçar os seus filhos, ele não podia abraçar sua esposa, ele não podia abraçar essas pessoas tão queridas por causa da lepra. Lá fora, herói, dentro de casa, leproso. O que nós aprendemos com isso? Que tipo de Naamã que nós somos? O leproso dentro de casa ou o herói lá fora? Não é assim? Tem pessoa que lá fora ele é um herói, mas dentro de casa é um leproso.
ele não pode abraçar a esposa, ele não pode abraçar os filhos, ele não tem o respeito dentro da casa, porque para a família ele não é um herói, para a família ele é um leproso. Que tipo de cidadão que nós somos? O que nós somos dentro de casa? Fora de casa é muito fácil ser herói. Quero ver ser herói dentro de casa. Ser valoroso lá fora é muito fácil para quem não nos conhece. Eu quero ver ser valoroso dentro de casa. Naamã era valoroso lá fora, mas para sua esposa e a sua família ele era leproso. A sua família não o via como herói, como valoroso. A sua família o via como um leproso. Lá fora, herói, mas dentro de casa ele não conseguia nem abraçar a sua esposa, ele não conseguia nem abraçar os seus filhos. Que tipo de Naamã que nós somos? Que tipo de Naamã? Mas Deus teve misericórdia com ele e ele foi transformado. Vamos nos colocar em pé? Eu quero orar com você nessa noite.